Boa noite, jovem, adolescente, todos vocês que estão assistindo esse programa. Nós estamos mudando mais uma vez o nosso meio de chegar até vocês. Dessa vez, a gente está um pouco mais aprimorado. Corta para mim. Então, essa noite, vamos começar A mocidade sabe Night, é o nome do meu programa. Nós vamos receber um convidado especial e ao longo dessas mensagens nós vamos entrevistá-lo, nós vamos trazer outras pessoas que vão tirar dúvidas com eles e nós vamos desenvolver o nosso tema através do nosso programa. Então fique conosco, eu peço que você fique atento a esse vídeo, porque apesar desse formato, ainda é uma maneira muito séria de trazermos a palavra do Senhor até vocês. Então a gente espera que vocês gostem, que vocês assistam, que vocês deem um feedback pra gente. E é isso aí, tamo junto, galera. Boa noite, queridos. Hoje vamos entrevistar uma nova sensação da internet. Ele ficou famoso com o quadro Fala, Pastor! Isso mesmo, no YouTube. Ele que é marido, ele é teólogo, ele é flamenguista, ele é mestrando, ele é discípulo, ele é discipulador. Com vocês, Vitor Hermógenes. Pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite. Primeira vez aqui, não é? Primeira vez em cenário novo. Deus abençoe aí a vida dos irmãos que estão nos assistindo, a produção, tanto da Mocidade da UPA. Uma alegria estar com vocês. Igualmente, pastor. Onde estão os modos desse programa, né? Por favor, alguém traz a água do pastor. Gostei da caneca, viu? Obrigado. São os reformadores, mas o senhor sabe muito bem disso, né? É, interessante. Eu achei bacana, viu? Hoje a gente vai tratar um pouco sobre os assuntos polêmicos que a galera não gosta muito de tratar em igreja, que são geralmente os assuntos que surgem. Muito obrigado, viu? Rapaz, aí sim, hein? Olha, dá o close na caneca do pastor. Aí sim. Olha só. Aí sim. Somos todos Mengão, pastor. Somos todos Mengão. Aí sim, gostei, viu? Hoje a gente vai tratar um pouco sobre os assuntos polêmicos, que a gente não gosta muito de tratar na igreja, porque assim, a galera mais jovem e tal, quer, sabe, cabeça a mil com perguntas e tudo mais. E a primeira que eu pergunto é, se somos mais que vencedores, é todo mundo Mengão? Essa pergunta é muito boa. Se somos mais que vencedores, rapaz, somos todos Mengão, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pastor, um quadro rápido agora. Bate bola, jogo rápido. Mateus, Marcos, Lucas ou João? João. Everton Ribeiro, Diego ou Arrascaeta? Everton Ribeiro. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos ou Paulo Júnior? Nossa. Hernandes Dias Lopes. Vitor Azevedo, Luca Martini ou David Leonardo? Os três, estudando mais teologia e piedade. Senhor, pode permanecer em silêncio. Tudo que o senhor disser será usado contra o senhor no tribunal. Ixi, ficha errada. Essa produção nova, pastor. Sabe como é, né? Essa galera nova. Um livro. A Cruz do Rei, Timothy Keller. Um hino. O hino 81. Em dezembro de 81. Brincadeira. Aquele sempre vencendo. Não vou cantar porque eu sou horroroso cantando, né? Eu também. Então, vamos. Versículo. Um versículo é sempre melhor. Um versículo. Cara, do Senhor do meu pastor, nada me faltará? Não, brincadeira. Eu gosto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bom, pastor. Agora a gente queria saber um pouco mais sobre a história do homem por baixo do terno, o homem que sobe naquele púlpito todo domingo à noite, que traz as palavras para nós. Conta um pouco sobre essa história, pastor. Bom, eu acho que a maioria aí já já conhece a minha história, né? Sou membro na Igreja Presbiteriana de Uberaba
desde que eu me entendo por gente, e o chamado ministerial acompanhou o meu desenvolvimento. Eu não lembro o momento em que Deus me chamou para o ministério sendo um ato específico. Acredito que isso foi sendo construído ao longo da minha jornada. Gosto muito do texto e me identifico muito com o personagem Jeremias, que diz que desde o ventre da sua mãe já havia um propósito para a vida dele, no sentido de ser um profeta, um pregador do evangelho, né? Ou, no melhor na época dele, um proclamador da palavra do Senhor. Comigo também aconteceu dessa maneira. Eu fui desenvolvendo com a minha maturidade e o meu desenvolvimento chamado pastoral. E eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida senão pregar o evangelho e viver integralmente pelo reino do Senhor, como pastor, como pregador, como alguém que caminha ao lado das ovelhas. E desde então a minha história é essa. Em 2015 eu casei com a Pamela, que também a galera já conhece um pouco da nossa história, né? A gente já se conhecia desde adolescente, e esse amor foi sendo desenvolvido e a gente casou, fazendo a melhor coisa na nossa vida, que foi iniciar uma vida a dois. E depois voltar aqui para a Igreja Presbiteriana Central, né? A igreja aqui de Uberaba, como pastor auxiliar. Tem sido um privilégio caminhar com vocês. Tem sido um prazer ter na nossa liderança. Hoje, essa noite, né, o nosso primeiro convidado vem muito tempo atrás. O nome dele é César. E o pastor vai falar um pouquinho com ele.
Fala pessoal, nós vamos dar sequência a esse momento descontraído que a gente está tendo, né? A gente teve uma abertura muito interessante, depois o momento do nosso louvor, mas agora é tempo de colocar a nossa vida diante do Senhor para ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Nós vamos iniciar uma nova série e o título da nossa série agora, tanto para a mocidade quanto para os adolescentes, no que a gente chama de programa da juventude, né, abrangendo tanto os adolescentes quanto os jovens, o título é Como Viveremos. Essa série está baseada num livro do autor chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer viveu no século XX e ele era um ex-agnóstico que depois se tornou pastor presbiteriano e tem muito a nos ensinar. Francis Schaeffer conhece muito sobre a cultura e como apresentar as soluções para os dilemas dos dias que nós estamos enfrentando. A nossa ideia é ter uma mensagem um pouco mais abreviada, para que esse vídeo seja um vídeo bacana para você compartilhar, para você mostrar para outras pessoas, para você curtir e assim fazer com que o nosso trabalho seja desenvolvido e esparramado, espalhado com mais frequência para mais jovens e abençoando a vida assim deles. A gente sabe que nesses dias de quarentena a gente tem muito conteúdo na internet, a gente tem muita coisa bacana e legal que chama a nossa atenção, mas é especial também a gente voltar os nossos olhos para o nosso culto todos os sábados aqui com a mocidade, com a UPA. Garanta esses minutos e seja edificado pelo Senhor nesse tempo. Nós vamos orar ao Senhor, colocando diante do nosso Deus a sua vida, os seus dilemas, as suas dificuldades, as suas ansiedades. Nessa semana muita coisa aconteceu no nosso país. Nós tivemos aí a prorrogação o adiamento, melhor dizendo, do Enem, muita gente aflita, querendo saber como é que vai ser e tudo. E essa série com certeza vai falar muito ao seu coração, na expectativa de como deve ser a nossa vida depois que tudo isso passar e, além disso, como a gente deve viver nesses dias que a gente tem enfrentado. Então, de onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor por mais um sábado, por mais um momento de cultuarmos a Ti. Obrigado pela criatividade, obrigado pelos recursos, obrigado porque através da internet o Senhor nos possibilita a desfrutar da presença, mesmo que virtual, dos nossos irmãos. Que esse tempo seja um tempo agradável e que no nome do Senhor Jesus o Senhor fale ao nosso coração através dos conselhos da Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, apenas o versículo 28 diz assim: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A primeira parte da nossa série, intitulada Como Viveremos, tem como objetivo apresentar uma cultura muito interessante, a cultura que o Novo Testamento estava inserida, a cultura greco-romana. Quando a gente fala dessa cultura mesclando a influência grega e o domínio romano, a gente precisa levantar algumas características dessa sociedade para que a gente possa entender que essa cultura que foi desenvolvendo toda a cultura ocidental influenciou os pensamentos da antiguidade e também permeou pelos nossos pensamentos atuais. Eu gostaria de levantar 3 características básicas dessa sociedade e logo depois mostrar que essas características também fazem parte da nossa característica como cultura brasileira e assim mostrar para vocês alguns conselhos de como viver nesse mundo que está de cabeça para baixo. Quando a gente fala de cultura greco-romana, a gente precisa lembrar de 3 coisas. A primeira, a ideia da polis. Lembra disso quando você estava no ensino médio ou você que ainda está estudando?
Polis era um conceito de cidade, uma cidade-estado. Uma ideia que foi desenvolvida pela Grécia, e a ideia é que a cidade detinha o poder e a suficiência para resolver os problemas de toda a sociedade. Era como se fosse a base forte da sociedade. Mas como a gente sabe, essa ideia de polis, essa ideia de cidade fracassou e não foi para frente. Uma segunda característica da cultura greco-romana era o panteão dos deuses. Como o povo viu que essa ideia de cidade não havia resolvido todos os dilemas da sociedade que eles viviam, eles começaram a cultuar diversas divindades. Júpiter, Zeus, Apolo, Diana, Afrodite, Baco, tantos deuses de diversas formas, de diversas características, mas os deuses gregos e romanos eram deuses que não representavam uma divindade. Eram homens e mulheres aparentemente mais fortes do que os seres humanos, mas eram seres finitos, limitados, e como a gente bem sabe, essa humanidade ampliada que foi dada aos deuses também foi insuficiente para resolver os dilemas daquela sociedade. Mas, em terceiro lugar, uma terceira característica dessa cultura, além da polis e além das divindades, dos deuses do panteão, era a figura de César, que se tornou um pontífice máximo de Roma, que levou o povo a adorá-lo e que era o senhor imperador, um gênio, um soberano, e que legislava sobre a vida moral, sobre a família, sobre o povo de uma maneira genuína, mas a gente também sabe que um Deus humano não é um alicerce forte. Quando César ruiu, Roma caiu. O que eu quero dizer com essas três características do povo grego e romano? Que as características humanas do desenvolvimento da cidade, da divindade dos falsos deuses e da figura de um autoritarismo humano são incapazes de resolver os problemas da nossa sociedade. Como resolver os dilemas que nós estamos enfrentando? Como viver nesse mundo maluco? E é isso que a gente vai compartilhar com vocês nesse tempo bem brevemente. Muito bem, uma ilustração antes da gente entrar nas nossas implicações práticas desse texto, que Francis Schaeffer faz, é muito interessante, quando ele fala sobre as pontes do Império Romano. Eram pontes fortes, mas estreitas. E conforme a pressão ia aumentando, as pontes iam desmoronando. Onde nós estamos colocando as pontes da nossa vida? Será que é no desenvolvimento de uma cidade perfeita, de uma polis bem constituída? Será que está nas divindades falsas? Ou será que está na expectativa que a gente coloca sobre homens? Eu queria levantar aqui 3 argumentos breves para mostrar para vocês como nós devemos viver nesses dias malucos. Primeiro, nós devemos viver na expectativa de uma cidade celestial. Uma cidade que é perfeita somente em Cristo. Por mais que a gente deseje a perfeição na terra e por mais que a gente lute para manifestar o reino de Deus aqui, nós não teremos dias em que uma cidade, um estado, um país será perfeito. Nós servimos no contexto de Babilônia, num contexto em que as forças econômicas, sociais, tendem a lutar contra os princípios bíblicos, mas a gente precisa se manter firmado nele e entender que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. No Senhor nós somos geração e nós esperamos uma pátria que não está nessa terra. Segunda implicação prática desse texto é que nós devemos viver sob a direção do único Deus infinito e eterno. Divindades são levantadas,
como sempre foram levantadas ao longo dos vários impérios humanos, principalmente no Império Romano, influenciado pela cultura grega. Mas esses deuses são deuses fracos, como o Hulk vai falar lá nos Vingadores, quando ele pega o irmão do Thor, rebenta ele e diz assim: Deus fraco. Os deuses humanos, as divindades humanas são fracos. Nós servimos a um Deus eterno, imortal, único e real, e nele nós colocamos todas as nossas expectativas. Mas em terceiro momento, nós podemos entender que a gente pode viver confiante no Senhor e não nos governos humanos. Essa semana foi uma semana maluca e a gente ouviu chefes de direita falando palavras desnecessárias. Nós vemos chefes de esquerda falando palavras também supérfluas. O que passa na cabeça desses governantes ao olhar para o coronavírus e pouco se importar com as mortes daqueles que estão passando por esse problema? Ou dizer a respeito da natureza e falar que foi bom que o coronavírus chegasse no nosso mundo para que o mundo pudesse então reconhecer o papel do Estado. Líderes de direita e líderes de esquerda erram, como César errou e ruiu, como Apolis não foi para frente. Nós precisamos parar de imaginar uma utopia, uma certeza num governo humano. A gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor. Por isso, jovens e adolescentes, sejam críticos na política, mas acima de tudo, sejam fiéis nas Sagradas Escrituras. Não sejam apenas reclamões, não sejam partidários, porque partidos passam, mas sejam convictos daquele que é o Senhor de todas as coisas. Viva confiante de uma cidade celestial. Viva na expectativa de um Deus que é eterno e não é passageiro. E por fim, entenda o governo soberano do Senhor e não o governo humano falho. Só assim viveremos nesses dias olhando para o Senhor, que nos faz viver, mover e existir, porque dele nós somos uma geração aperfeiçoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça nesses dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, depois das nossas mensagens, nessa dinâmica nova que a gente está adotando, nós vamos para um próximo quadro, frente a frente com o pregador. Hoje a gente está recebendo aqui André Luiz Filho, representando um César. Ele vai trazer algumas questões pontuais para que eu possa responder, se eu puder responder, né? Boa noite, meu querido. Boa noite, meu povo. Eu sou César, André, Luiz, Augusto, Júlio e eu sou um César, domino sobre tudo, eu tenho poder político sobre tudo, eu governo tudo. Já que você está fazendo fama, como o dono do programa falou, eu queria fazer algumas perguntas para você, já que você é influenciador, já que você está com esse quadro tão famoso, Fala Pastor, e eu tô com dúvida aqui em algumas coisas, e já que você é tão influenciador assim, me responda, por favor. Vamos lá então. Primeira pergunta. No domínio romano, Estado, religião, sempre caminharam juntas na minha política. E hoje? Sr. César, hoje a igreja e o Estado caminham de maneira distintas. A igreja não está mais obrigada a obedecer sempre o Estado. Nós tivemos muitas lutas ao longo dos séculos em que o Estado queria impor
algo que não era bíblico para a vida da sociedade, principalmente quando perseguiram os cristãos, e nós tivemos diversos embates. Um grande autor numa distinta época, Dietrich Bonhoeffer, na época do nazismo, ele lutou contra o Estado. A igreja é fiel ao Estado até o momento em que o Estado se coloca debaixo das leis de Deus. Quando isso começa a mudar, a igreja tem a voz de se voltar contra o Estado. E hoje, a igreja precisa resgatar o seu princípio, de não ser misturada com o Estado, mas de ser a consciência do Estado. Certo. Tá. Parece que as coisas estão caminhando bem. Diferentes um pouco da sua época. Segunda pergunta. Até quando um governo pode opinar na vida de alguém? Essa é uma boa pergunta. Você sabe que na sua época Roma dominava e não influenciava tanto no pensamento, até mais assim religioso. Você não se importava tanto com isso. O pessoal podia adorar a divindade quem quisesse, desde que pagasse direitinho seus impostos, né? Hoje a gente também vive basicamente assim, só que com um problema maior. Algumas ideologias que querem trazer o Estado para influenciar a família, para influenciar a sociedade. Eu sou de um pensamento em que o Estado precisa fazer a sua função de Estado. Proteção às famílias como segurança, trazer aí os recursos públicos para a saúde do povo, mas sem influenciar na família, na moral e na ética das pessoas. Certo. Já que a gente está falando de política, vou fazer mais uma pergunta. Esquerda, direita ou centro? Rapaz, Jesus é maior do que a direita, Jesus é maior do que a esquerda e Jesus é maior do que o centrão. Eu creio num poder instaurado pelo Senhor que é maior do que qualquer ideologia política. Certo. Então, pastor, o que você tem a dizer sobre um jovem ou um adolescente que está sobre esse domínio da política hoje em dia? Bom, eu teria aí 3 conselhos para os jovens com referência à política. Primeiro, não pense que política não é um assunto que a gente não deva tratar. Um cristão precisa falar sobre política porque a política faz parte do ser humano. Segundo, desenvolva potencialidades para que você possa, além de cobrar os seus políticos, ser um bom cidadão e olhar para a política com uma esperança. Mesmo que o ser humano fale e o sistema seja corrupto, eu acredito que Deus possa levantar homens e mulheres para pregar o evangelho transformador dele dentro dos governos, como ele fez com José do Egito, como ele fez com o próprio Daniel na Babilônia. Então eu incentivaria os jovens a buscar no seu coração a totalidade do evangelho, preenchendo também o campo da política. E o terceiro e último conselho é para que os jovens tenham muito cuidado com essa viés ideológica que se torne um idólatra de um determinado sistema. Nós devemos entender que Jesus é muito maior do que qualquer corrente política, do que qualquer sistema ideológico. Jesus Cristo é aquele que traz a plenitude para a sociedade, coisa que nenhum sistema político conseguiu fazer até hoje, nem Vossa Excelência. De fato, esse governo é bem melhor que o meu governo de Deus, não tem como competir. Tá certo?